Oi, gente, tudo bem? Vamos à leitura hoje do capítulo 11 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, peguei suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para essa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá, então. Como é que vocês estão, gente? Sumi por aqui, não foi? Ai, faz tempo que eu não gravo, faz tempo que a gente não vem conversar. Como é que vocês estão? Continuaram a leitura? Ou vocês pararam também? Eu parei por aqui, vocês pararam por aí? Como é que tá? Olha, pega aí um cafezinho, um chá, pra gente começar, uma água, alguma coisa. Eu estou aqui com um chazinho, eu estou gripada, assim, meio resfriada, né? Aqui tá muito frio. Eu estou toda encapuzada, então vou estar fungando, porque não estou lá 100%, mas seguimos. Pegar um chazinho aqui, pra ir molhando o bico, pra eu conseguir, senão não vai. A semana, essas últimas semanas, na verdade, foi muita correria, muita coisa aqui, do lado daqui, e aí demos uma parada, né? Muita coisa pra fazer. Mas voltamos, não podemos parar, não podemos desistir. Então, bora lá. Se a gente desanimou, se a gente parou, bora pegar o embalo de novo pra gente continuar, né? Que não podemos parar. Então, peguei suas canetas, vamos lá de novo, né? Relembrando o nosso código de cores. Então, assim. Verde para promessas, vermelho para ordens, azul para princípio eterno e amarelo para anotações importantes. E os marca-textos também, né? Nosso código de cores, vermelho, verde, azul e o amarelinho. E, então, vamos lá. Capítulo 11. Então, vai ser uma fungação, mas seguimos, senão não vai. Se eu for deixar para ficar bem, a gente nunca tá 100%, né? Então, vamos lá. Pergunta então. Acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus? Vou parar aqui no 3 só para mostrar como fica o marca-texto, ó. Aqui deu uma manchadinha, tá vendo? Sempre falou que não mancha, mas manchou nessa parte, ó. Por quê? Porque ele tá novo. Eu comprei marca-texto novo. Então, eu gastei todo o outro desse daqui, ó. Deixa eu ver se o outro tá aqui, não sei nem se eu já joguei fora. Eu tava usando esse aqui, ele até saiu já a corzinha da embalagem. Eu comprei um novo. E aí ele tá muito cheio, né, de carga. Então ele tá passando. A gente tem que gastar um pouquinho ele pra poder usar na Bíblia. Por isso que deu essa borradinha aqui do lado, essa manchadinhazinha assim. A mesma coisa do azul. O azul também tinha acabado. Na verdade, eu fiz o estoque de todos esses daqui. Comprei marca-texto novo. Então, eles estão novos. Por isso que deu uma manchadinha. Mas conforme a gente vai usando, dá pra usar um pouco na folha. Folha de caderno, folha sulfite mesmo. Pra tirar um pouco da tinta. Pra não fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Que ficar uma sombra é normal. Fica uma sombrinha assim. Mas ele não mancha mesmo. Fica só uma sombra. Esse aqui é até de outra coisa. Deixa eu ver se eu tenho um que tava, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem desse lado aqui, ó, tem o azul, o vermelho e o verde. Aqui do outro lado, ó, não passou nada. Ó, tá bem sem nada, não passou nada. Nem o azul, nem o vermelho, nem o verde. Aqui um pouquinho, aí às vezes aperta, né? Mas, ó, tá bem tranquilo, é só uma sombra.
ficou só a sombra mesmo. Aqui já deu uma manchadinha, tá vendo? Mas é porque o marca-texto tá novo. Eu, particularmente, não me incomodo com isso, tá? Pra mim é indiferente isso aqui, não vai afetar em nada da minha vida, mas tem gente que não gosta. Mas seguimos. Aí tem a dica do giz de cera, marca-texto em gel, lápis de cor também é muito bom, ou só passar a caneta mesmo. Ai, é que eu vi aqui, eu fui falar pra vocês. Um chazinho pra molhar o bico, quem não gosta de barulho de engolir. Seguimos então. Aqui no 3, né? Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida. E ainda procuram tirar minha vida? Que lhes respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Peraí que tá tudo aqui, ó. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência, que Israel não conseguiu o que procura? Os escolhidos, estes sim o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados. Como está escrito? Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam até o dia presente. Davi também o diz: a mesa se lhes torna em laço em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem. Dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum. Mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo, e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará sua conversão em massa? Declaro a vós, homens de origem pagã. Presta atenção, então. Como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se de sua rejeição resultou a reconciliação no mundo, qual será o efeito de sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? A salvação, né? Os pagãos, eles estão sendo enxertados na salvação. Versículo 16, então, temos um princípio eterno. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. 17. Se alguns dos ramos forem cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebeste seiva da raiz de oliveira, não te envaideças nem menospreze os ramos. Aqui temos uma ordem, né? Versículo 18a, temos uma ordem. 18b, temos um princípio eterno, né? Então, comecinho do versículo aqui temos uma ordem, seguida de um princípio eterno. Pois, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, você foi ali enxertado. Você tá, né, ficando forte, todo vigoroso e tudo mais. Não te envaideças e nem menospreze, não é? Os ramos. Porque não é você que se sustenta, não. É a raiz. Dirás, talvez, os ramos foram cortados para que tu foste enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não tens soberbas, antes teme. Aqui no versículo 20, ó, finalzinho do versículo 20, temos a ordem. Não te ensoberbas, antes teme. Versículo 21, aqui marcando do 21 até o finalzinho do 24, como promessas.
Vamos lá nessas promessas aqui. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Então, que cheios de promessas, né? Como o título aqui já diz, ó, os pagãos enxertados na salvação oferecida a Israel. Ai, tá vendo um espirro? Ai, gente, estou mal. Como é que vocês estão do lado aí? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esteja um tempinho agradável, porque aqui está muito frio. Ó, tô de blusa bem quentinha, assim, pra ficar... Ai. Mas é isso, né? Aqui fica um, fica todo mundo. As crianças ficam um. Engraçado é que o meu filhinho pequenininho, ele fala assim: ah, mãe, ah, mamãe, é assim mesmo, é a vida, né? Falei, ai, meu filho, eu tô mal, mamãe tá mal, né? Eu principalmente. Eu falo, gente, de onde que ele tira essas palavras assim, sabe? Tão pequeno, falando umas coisas tão engraçadas. E seguimos. Estou com saudade de você, então a gente tá conversando. Veja que a gente está sentado numa mesa, tomando um chazinho bem quentinho, um cafezinho bem gostoso e fazendo as nossas leituras, né? A nossa leitura juntinho, coladinho. Vamos lá, então. Salvação de Israel. Não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então, Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, aqui no 25, 26, 27, temos promessas, né? Salvação de Israel. Então, aqui, ó, 25b. Não sei se vocês escrevem o A ou o B. Então, ó, 25a, primeira parte, não tem nada. 25b, segue aqui as promessas, né? Da salvação de Israel. Então, vai entrar todos os pagãos primeiro e depois os israelitas, né? Mas vão entrar, mas depois, no final, né? Se quanto ao evangelho, eles não inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Versículo 29, temos um princípio eterno. Assim como vós antes fostes obedientes a Deus, e agora obtiveste misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Versículo 32, temos outro princípio. Deus encerrou a todos estes homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Versículo 36, temos um princípio eterno. Eu quero marcar aqui com amarelo para dar um destaque, mas é um princípio, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. É assim que funciona no céu, né? A ele a glória
por toda a eternidade. Isso aqui nunca vai mudar. Será dado glórias a Deus por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos, né? Amém. Então, terminamos aqui o capítulo 11. Esse capítulozinho aqui falando sobre a salvação dos pagãos e a salvação de Israel, né? O enxerto dos pagãos na glória. Vou fazer aqui as minhas marcações novamente, né? Ler mais uma vez aqui, marcar com marca-texto, ler com mais calma, rezar em cima dessa passagem e tirar uma mensagem e uma ação de Deus para minha vida no dia de hoje. O que você achou desse capítulo? Deixa aí nos comentários, compartilhe pra gente, né? Seguir nesse nosso estudo bíblico e vamos juntos, que juntos somos fortes. Vou terminar aqui, fazer as minhas orações e você também, tá bom? Então, até o próximo!